Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita, amigos que nos seguem aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam bem-vindos mais uma vez junto conosco aqui para a gente refletir um pouco mais, para a gente pensar um pouco mais na prática diária do Evangelho, para que a gente consiga, ao refletir, colocar em prática algumas lições do nosso amado Mestre. Então, com vocês hoje, trouxe aqui mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 56, que se chama Lucros. E Emmanuel separa este versículo para nós. E o que tens ajuntado? Para quem serve? Disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, o ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda, o homem interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Meus amados irmãos, é uma pergunta importante, né? Mas que poucos se fazem. Porque, como diz, né, o ditado, o caixão não tem gaveta. E as pessoas, mais do que nunca, estão andando como cardumes, desesperados atrás de conquistas materiais, desesperados atrás de acúmulos de dinheiro, de acúmulo de bens, sem pensar que dali não vão levar nada. Abandonam relações familiares, vivem mais para o seu trabalho, né, para a luta do dia a dia, para a acumulação desses bens, do que para a convivência familiar. Quantos filhos crescem com pais e mães ausentes, fisicamente presentes, mas amorosamente, maternalmente, paternalmente, espiritualmente ausentes. E esses exemplos acabam passando de pais para filhos e acabam que a grande maioria do nosso planeta, ela simplesmente reage ao invés de agir, sobrevive ao invés de viver. Ou seja, perdem a autoria da sua própria vida, sendo um mecanismo de ganho de bens materiais. Em compensação, a sua alma não acrescenta em nada valores espirituais. Valores esses importantes que nos fazem crescer aos olhos de Cristo, crescer aos olhos de Deus e crescer aos nossos próprios olhos como espíritos eternos que somos. É um desespero atrás de desespero,
para conseguir acumular bens. Não que o dinheiro seja ruim, não é isso. O Espiritismo nunca pregou que é pecado ganhar dinheiro. Até porque o Espiritismo nunca pregou pecado nenhum, né? Nós não entendemos desta forma. Mas esse exagero pelo acúmulo é essa prioridade com que damos aos bens materiais, ao invés de trazer, não é nem de acumular, mas de acrescentar, de somar dentro de nós os bens espirituais. Muitas vezes os pais ensinam seus filhos a terem sucesso na vida, se orgulham que seus filhos agora são grandes empresários, pessoas famosas, que conseguiram ganhar a vida, mas não entendem que os verdadeiros sucessos são esses que adquirimos e que não perderemos nunca mais, que são os que a nossa alma ganha em crescimento espiritual. Para quem? Como pergunta aqui. E o que tens juntado, para quem será? Como continua aqui no texto, pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. Perdeu-se a oportunidade de conviver e de criar laços mais fortalecidos, laços de amor com seus familiares, porque o foco não era isso. Era o trabalho, era o acúmulo de bens, eram os negócios, era a riqueza. É nas prioridades que a gente vê, são nos excessos que a gente vê onde o homem consegue se perder. Quantas vezes voltamos em outras reencarnações, tendo que devolver tudo que um dia em outra encarnação acabamos acumulando e loucamente tirando, inclusive até de outras pessoas, como a corrupção, por exemplo. Voltamos em outras encarnações devedores da coletividade, porque priorizamos esse lucro material. As oportunidades de crescermos espiritualmente é o grande sucesso que precisamos buscar. Antes do próprio sucesso material, profissional, que seja aqui do nosso planeta. Porque até quando a gente está muito bem espiritualmente, outras portas da prosperidade se abrem. Quando a gente está desesperado, angustiado, atrás desses lucros, muitas vezes nos escapam por entre os dedos e mais angustiados vamos atrás daquilo que está indo ralo abaixo. Pensemos nisso, meus irmãos. Atrás do que nós estamos? Atrás de que lucros nós estamos? E se for dos bens materiais, para quem será? Porque para nós não vai ser. Pensemos nisso, meus irmãos, e deixe aqui nos comentários. Nós gostamos sempre de ler o que vocês têm para nos dizer. Paro então hoje por aqui. Muito feliz por ter ficado com vocês até o final deste vídeo. E deixe um like para quem gostou do vídeo e compartilhe com os irmãos de caminhada também, para que a gente possa aumentar cada vez mais a corrente do bem. Fiquem todos na paz de Jesus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site